Estamos no Alta Fidelidade, esta semana a caminho de Tóquio. É a nossa convidada Eliana Bandeira, brasileira, naturalizada portuguesa, atleta do Benfica, muito feliz e cheia de entusiasmo para chegar a Tóquio. Bastante. Muito, muito, muito. Muito. Eu acredito que é um sonho de qualquer atleta chegar a esse nível olímpico, uma vez que, principalmente eu que ainda não tenho esse título, né, de ser olímpica. Então, é realmente um sonho futuro, porque ainda não está propriamente garantido. Não, mas até julho ainda temos tempo, não é? Com certeza, com certeza. Como diz o nosso presidente Luiz Filipe Vieira, né, acreditar é o primeiro passo. É uma batalha, não é? Com trabalho duro e ganhar, sim. Então, ou seja, acreditar no processo. É uma batalha dura, diária, permanente. É quase acordar a pensar nisso e adormecer a pensar também? Com certeza. Tá sendo um ano muito decisivo. Vai ser um ano muito decisivo para mim, principalmente e está sendo um desafio constante, porque agora entrei na faculdade, ou seja, tem que conciliar os treinos com os estudos. Não, isso já lá vamos, porque você já estudou isto, já estudou aquilo, já estudou aquilo, já estudou aquilo. O estudo, acho que há uma guerra entre o estudo e o desporto. Mas o estudo agora está de lado, ou seja, a minha prioridade neste momento é exatamente os Jogos Olímpicos, os Campeonatos da Europa, é realmente garantir grandes resultados este ano, esta época. Eliana, e nós acreditamos que vai ser possível, como você disse. Acredito que sim. Que o Presidente dizia que o importante é acreditar. Acreditar é o primeiro passo, depois com trabalho duro e chegar lá. Esta é a mulher que já chega a 17,39. 17,39 é a melhor marca pessoal e é muito recente, não é? Sim, foi o quê? No fim de semana passado, nos Campeonatos de Portugal, inclusive. Nós neste programa tentamos sempre perceber quem aí está, mais do que nós já conhecemos, porque muitas vezes conhecemos pela televisão, por entrevistas, tentamos desembrulhar o atleta que aí está, conhecer melhor a pessoa. Eu quero conhecer quem é a mulher que está aqui ao meu lado e que lança um peso de 4 quilos a 17,39. Então diz lá, o que é que gostaria de saber? Como é que tudo começou? A minha história no atletismo é bastante engraçada, porque eu sempre fui uma miúda que gostava muito da prática do desporto, sempre fui muito ativa na escola, dentro e fora da escola, na verdade. Sempre estava ali a praticar qualquer atividade física. E é curioso que, para além de gostar muito do desporto, eu também gostava muito de estudar na altura, e ainda gosto, né? E foi exatamente o fator de gostar de estudar, de me destacar como aluna, que na altura, o primeiro contato que eu tive com o atletismo foi... por ser uma boa aluna, tive o mérito de ser convidada para ir a uma excursão, né, da escola, onde eu fui conhecer, inclusive, uma obra do estádio de futebol, lá numa região do Nordeste, no Brasil, e um paralímpico. Esse sotaque é do Nordeste. Consegue identificar? Sim, esse sotaque é nordestino. Exatamente. É de que zona? É de que zona do Nordeste? Fortaleza. Mas, na verdade, eu sou do interior do estado de Fortaleza, ou seja, de uma cidade bem pequena, com apenas 10 mil habitantes. E a capital, que é Fortaleza, foi onde eu comecei, foi quando eu saí de casa com 12 anos, desse interior, dessa cidade pequena, para ir para a capital justamente estudar. Você já saiu de casa há mais de 10 anos. Exatamente, ou seja, eu saí de casa dia 1º de julho, no dia do meu aniversário, com 12 anos de idade. E saiu por causa do desporto? Na verdade, eu saí com o intuito de realizar um sonho, que era entrar na universidade. Ou seja, toda criança, todo miúdo, né, aqui em Portugal, então, qual é o sonho? É ser jogador de futebol. E a minha mãe sempre incutiu em mim a educação, ou seja, para você vencer, para você obter e ter alguma coisa na vida, só através da educação, dos estudos, é que se consegue alguma coisa. Primeiro. Então eu fui para a capital exatamente na busca de melhores condições para os estudos, estudar numa escola melhor para poder entrar na universidade futuramente. Só aí é que surge o desporto sério. Exatamente, exatamente. Mas o engraçado é que quem está aqui ao meu lado lança o peso a 17,39
Jogou futebol? Ah, sim. Conte lá. Joguei futebol e olha que eu era muito boa na altura. Perdeu-se uma boa jogadora de futebol que de repente podia estar no Benfica na equipa principal, não é? Olha, era... Então, normalmente quando a primeira impressão que as pessoas têm de mim quando me vê é jogadora de futebol, é jogadora de basquete ou de vôlei, nunca é do atletismo. Não sei por quê. Eu não sei qual é essa... Há um estereótipo. Esse contraditório Há uma imagem que a pessoa É verdade. em Portugal cria relativamente ao atleta brasileiro. É vôlei. É vôlei. não. Essa É altura, com 1,85m, ou seja... E na altura, quando eu tive o primeiro contato, voltando lá a história de como eu tive o contato com o atletismo, eu fui a essa excursão no estádio de futebol, quando um paralímpico, atleta paralímpico, me identificou. Na altura eu tinha 15 anos, com quase 1,75m. Ele olhou para mim, me chamou e perguntou quantos anos eu tinha, na altura era 15 anos, e perguntou se eu queria fazer um teste de atletismo e concorrer a uma bolsa na universidade futuramente. Então, ou seja, realizei o meu sonho. E tu aceitaste? Com certeza. Aceitaste? Foste à luta? Fui fazer o teste, mas infelizmente tive que passar por alguns desafios diários, ou seja, na altura eu tinha uma responsável por mim, que só tinha 15 anos na altura, e essa responsável, ela simplesmente disse que eu não poderia ir fazer o teste, ou seja, eu tive que ir escondida fazer o teste de atletismo. E passou? E passei. Valeu a pena? Valeu, com certeza. O risco, nem a tensão e o nervosismo deu cabo da prova. A prova acabou por correr bem. Exatamente. Eu fiz de tudo um pouco no teste. Lancei, saltei, ou seja, como já tinha aquele físico um pouco desenvolvido, digamos assim, como já disse, sempre gostei de praticar desporto, então já tinha um físico mais ou menos, sempre magrela, alta, mas um porte físico atlético, isso é verdade. Agora, isto é o paraíso, entre aspas, para si. Portugal? O Benfica, a possibilidade de chegar aos Jogos Olímpicos. Muitas vezes você, que já saiu de casa dos pais há 12 anos, pensa todos os sacrifícios que eu passei, todas as vezes que eu chorei, as saudades que eu tive, valeram a pena agora estando aqui? Bastante. Eu costumo até, por vezes, me emocionar e olhar para trás e ver todo um percurso, toda uma história em tão pouco tempo, porque eu comecei o atletismo com 15 anos, e 15 anos foge um pouco a média do início de um atleta que quer chegar aos Jogos Olímpicos, por exemplo. Exatamente, é tarde. Mas como eu sempre fui muito proativa, sempre pratiquei alguma coisa, então eu acho que... Ou seja, eu só me especializei numa modalidade no atletismo. Fisicamente estava bem. Já estava, exatamente, estava apta para começar qualquer desporto. É só escolher. A sério. Exatamente, costumo dizer isso. E por que você escolheu o atletismo? Eu, na verdade, costumo dizer que eu não escolhi o atletismo me escolheu. Porque na altura, quando esse colega, que hoje é um grande amigo meu, atleta paralímpico, me fez um convite para fazer um teste de atletismo, eu pensei, o que é atletismo? Como assim? Porque a gente idealiza o atletismo apenas a corrida. Mas nem na altura eu lembrei que o atletismo era corrida. Né? Eu acho que o Brasil sofre com isso, dessa mentalidade de apenas o futebol, né? Ou seja, então a gente fica um pouco ali dispersa de informações. Mas acabou que... Então, eu costumo dizer que o atletismo me escolheu. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento nenhum, mas quando ele falou que eu poderia vir a obter uma bolsa na universidade, então, seja lá o que for, isso eu vou fazer porque é exatamente isso que eu quero. Além do sacrifício de ficar longe da família, longe dos pais, longe dos amigos, etc, 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 há o sacrifício físico. E eu li que o treino é intenso, mas que você treina cada vez mais. O treino é diário e muitas das vezes eu faço bidiário, ou seja, treinamos manhã e tarde e estudo à noite, né? Mas assim, falando com relação ao treino, o treino é uma abdicação diária, ou seja, eu acordo, durmo pensando no que eu fiz e tudo que eu faço no meu dia a dia tem que corresponder e tem que favorecer para aquilo que eu faço, desde a alimentação, desde ao dormir, deitar cedo, a disciplina, para onde eu vou, no que vou andar, com quem eu estou, ou seja, é realmente uma abdicação diária e treino árduo, com certeza, muito trabalho, porque eu costumo dizer que
eu sou o tipo de atleta, sou o tipo de pessoa que não consigo as coisas com facilidade. Parece que a vida não é tão boa pra mim. É boa porque já me dá a oportunidade de viver, digamos assim, né? Mas tudo que eu tenho hoje na minha vida é resultado de muito sacrifício. E para se conseguir alguma coisa, eu sempre consigo na segunda ou terceira tentativa. Nunca é na primeira, nunca é de imediato. Não, porque eu já li alguns em relação ao tema base, a caminho de Tóquio, que a empreendedora e lutadora Eliana já disse, porque se não for agora, vai ser em 2024. Ah! Não, mas tem que ser agora. Com certeza, com certeza. Eu digo que se não for agora, é em 2024, garantidamente 2024 estarei lá, com certeza, representando Portugal da melhor forma e levando o nome do Benfica, mas 2020 não está garantido pelo fato de não ter feito ainda os mínimos, né? Mas é aquela coisa, a gente não pode desistir. Qual é o mínimo no peso? É 18,50. 18,50. De qualificação direta. 17,39 a 18,50 é... 80 centímetros? É? Bem, não sou muito bem de matemática, mas pronto, estamos quase lá. Olha lá, metrozinho, 1 metro. Mas eu tenho estado muito bem fisicamente e psicologicamente, então essa marca já saiu, quase já saiu. Na minha mente já saiu. Mas o que eu quero saber é, esse metro é realmente difícil? É desafiador. Eu costumo trocar essa palavra difícil por desafiador. É um desafio muito grande, então. É só 1 metro. Mas não é só, pois não? No lançamento do peso, e principalmente na rotação, ela oscila muito. Ou seja, uma hora sai um grande lançamento, muito bom, porque tudo se encaixou. Outra hora, infelizmente, não foi tão bem. Então, assim, tudo pode acontecer até lá. Estou bem e vou lutar até o fim, até o julho, para poder realmente fazer parte e representar, estar nos Jogos Olímpicos desse ano. Eliana, como é que é o treino? É ficar e lançar 50 vezes? Como é que é? É tão difícil explicar isso para as pessoas, é engraçado. As pessoas às vezes me perguntam, assim, Eliana, o que é que tu fazes? Como assim, tu só lança? Não, gente, a gente não só lança. O nosso treino, ele tem 2 pilares, o pilar da força e da técnica. Ou seja, tem dias que treinamos ginásio, né, que é a força. Imitativos, que é parecido com... que é um complemento da parte técnica. E outros dias que só lançamos. Aí sim, dependendo do período em que estamos, fazemos 30, 40 lançamentos ou mais. Ou então, às vezes, tem treinos que faço só 8 lançamentos, 10 lançamentos, porque dependendo do período que isso se altera. Agora, Eliana, também toda a gente fica curiosa em perceber, quando se ultrapassa a melhor marca pessoal, é porque houve alguma coisa exterior? À partida pode haver ali um fator exterior além do favoreceu? trabalho, que favoreceu? Assim, uma zanga na véspera, uma vontade de ultrapassar? Ah, não. Eu sou uma atleta muito tranquila. Vou-te só dar um exemplo. A tua colega da natação, que já está apurada, foi a primeira portuguesa a ser apurada para os Olímpicos de Tóquio, Sim. a Diana Durães, ela conseguiu a marca para os Olímpicos num dia em que tinha acabado de ficar lesionada num ombro. E a pessoa pensa assim, vou para dentro da água, vou fazer a minha prova, mas não vai ser hoje. E no fim é. Eu tenho uma história muito engraçada, parecida com essa, que foi no ano passado, quando foi para tentar fazer os mínimos para o Campeonato da Europa, que era 16,63. E o engraçado é que uma semana antes eu estava doente, não estava muito bem. Então, ou seja, ninguém acreditava que a Eliana ia chegar lá naquela competição. Foi o contrário. Foi exatamente o contrário. O meu treinador, inclusive, se surpreendeu. Eliana, eu não esperava, mas está aí. Ou seja, o atleta não é só aquilo que ele faz, ele é aquilo que também pensa. Então, por exemplo, quando eu vou dormir, eu durmo sempre com a imagem do melhor lançamento. Então, eu acho que essa mecanização, o focar, o trabalhar a sua mente também é um fator primordial para um dia de competição. Mas
eu sou uma atleta muito tranquila nas competições e, obviamente, que o ambiente, o fator externo influencia bastante, ou seja, o público, a torcida, quem está ali, porque quanto mais pessoas, mais aquele fogo, aquela vontade de mostrar, de aumentar o nível da competição, especificamente no lançamento a nível nacional, para mim é um fator que me motiva bastante. Ver as outras atletas, segui-las nas redes, motiva também ou não? Assim... Conhecer as marcas, perceber as melhores marcas pessoais, os falhanços... também mexe com a pessoa? A gente não pode ter só essa... A gente não pode ter essa rivalidade que seja mal, digamos assim, que a gente olhe para outro atleta e diga assim, eu desejo o pior para ela. Não, a gente não pode ser assim, porque eu acho que cada um tem o espaço, cada um tem o seu espaço, então assim, não precisamos olhar para outra e desejar que ela com vontade de derrubá-la. Muito pelo contrário, imagina só. Quanto mais o nível aumenta, quanto mais elas fazem resultados, obviamente que será bom para mim, porque eu vou olhar e dizer assim, eu falo por mim, eu não quero ficar atrás, eu não quero ficar de fora, eu não quero ficar abaixo delas. Então, ou seja, eu olho para aquilo como algo motivante, algo que impulsionador, algo que, ok, vou usar aquilo a meu favor. Então, eu gosto que elas estejam bem para que eu também possa acompanhar e esteja bem ao mesmo nível que elas. Tu vives atualmente em Leiria. Sim. É lá que treinas, é lá que é a tua batalha. Exato. Não é? Sempre que vens a Lisboa e olhas para o estádio, e vês o estádio, e vês o clube que tu representas, o que é que tu sentes? Eu costumo dizer que a partir do momento em que eu fiz parte do time benfiquista, a gente toma uma posição de referência tanto a nível nacional como a nível internacional. Onde você chega vestida com a blusa do Benfica, as pessoas te olham assim com um olhar diferenciado. É do Benfica. Exatamente. E então, todas as vezes que eu venho para Lisboa e que eu passo aqui e vejo o estádio, eu vejo como uma segunda casa. Uau, como é bom ver... Porque quando você olha para o estádio, você não vê como uma coisa física, você vê como... Nossa, com uma história, todo um contexto, todo um... eu nem sei explicar, fico sem palavras, porque é mesmo algo extraordinário, digamos assim. É motivante saber e poder representar um clube como o Benfica. Há 12 anos, quando saíste da casa dos teus pais para morar sozinha, para ir à luta sozinha, tu acreditaste sempre, como diz o nosso presidente, que era possível. E hoje estás aqui no Benfica. Quando, daqui a 10 meses, já tiverem acontecido os Jogos Olímpicos, quando daqui a 10 semanas já perceberes se é 2020 ou 2024, como é que tu achas que tu vais sentir daqui a 12 anos, quando tiveres que terminar a tua carreira? Como é que será essa Eliana? É uma incógnita, não é? Ou seja, realmente não... Mas há valores que não se perdem. Continuarás sempre a ser uma lutadora. É por isso que eu procuro abraçar essa oportunidade de representar um clube desta dimensão da melhor forma possível para poder deixar a minha história no clube, né, no Benfica e no atletismo português também. E eu não sei como é que a Eliana vai estar daqui a 10 anos ou como é que vai estar a Eliana daqui a 6 meses, porque tudo é muito relativo. Obviamente que eu costumo dizer que todos os dias, quando eu acordo, eu acordo com aquele sentimento de gratidão, de que tudo valeu a pena. Ou seja, eu não me arrependo de nada do que eu já fiz e daquilo que eu ainda vou fazer. Eu tenho certeza que se for algo bom, vai me acrescentar algum valor, se for algo menos bom, também vai me acrescentar algum valor. Então, eu não tenho dúvidas de que daqui a 10 anos a Eliana vai estar mais ainda satisfeita com tudo que ela fez e realizada. A família tem dado mesmo à distância, são 6, 7 mil quilómetros, mas de qualquer forma, a família está em Fortaleza? Está em Fortaleza. Pronto. Não, na verdade está no interior. No interior de Fortaleza. Exato, no interior Quantos de Fortaleza. quilómetros de Fortaleza? Quase 300 quilómetros, 300 exatamente. quilómetros. É como se fosse daqui de Lisboa para o Porto. Pronto. Mas mesmo assim, essa distância, a família toda a hora manda apoio, manda gritos de apoio para a brasileira naturalizada portuguesa? Eu às vezes sinto falta um pouco
facto da minha família não ter muito conhecimento sobre o atletismo, sobre o que eu faço. Então sinto um pouco, às vezes, essa presença, essa torcida. Mas independentemente deles não tomarem conhecimento do que é o atletismo, do que eu faço, do que é 1 centímetro, do que é a minha técnica em rotação, eles estão lá vibrando e toda vez que tem competição acompanha, né, ao vivo. E quando tu vais lá, toda a gente sente a diferença? Fisicamente? Quando é preciso pegar alguma coisa, a tua mãe diz: a Eliana trata disso. Olha que engraçado! Eu sempre fui considerada a magrinha forte, acredita? Magrinha forte? A magrinha forte, ou seja, era uma miúda e sempre... Os meninos sempre tiveram medo de mim, não sei porquê, nunca tive nenhum problema. Mas quem for ao Instagram e vir o perfil da Eliana e perceber o que ali há, vai ter medo dela. E depois com o tamanho... Mas eu não sou exatamente isso que vê só. Eliana, como é que é uma mulher de desafios, que desafia a vida a toda a hora e desde criança? Como é que é a vida de uma brasileira naturalizada portuguesa? Como é que é o dia-a-dia? É mais do que vir para Portugal como brasileiro? No meu caso, foi uma decisão profissional, né? Ou seja, uma realização pessoal. E acabei me apaixonando por Portugal. Porque tu vieste uma vez, ficaste um tempinho, exatamente, voltaste para o Brasil e depois vieste de vez. Exatamente. Eu costumo dizer, sabe aquele ditado de que você é a média das 5 pessoas com quem você convive? Então, eu transformei isso como uma filosofia de vida para mim. Então, na altura eu pensei, para eu poder ser uma das melhores, eu preciso estar entre os melhores. Então, eu escolhi justamente Portugal porque aqui a gente encontra grandes atletas e boas condições, tanto para treinar e para evoluir como atleta, como pessoa também. Então, ou seja, foi uma oportunidade, para além de uma oportunidade profissional, uma oportunidade pessoal ter vindo para Portugal. Não podemos passar ao lado deste vírus que toda a hora ouvimos que nos está a condicionar na forma de ser no dia-a-dia e que já se começa a ouvir dizer que pode ser, de alguma forma, preocupante para a realização dos próprios jogos, se vai haver, se não vai haver. Isso também mexe com a cabeça do atleta? Com certeza, porque porque imagina, pensar na possibilidade de cancelar os Jogos Olímpicos ou até mesmo os europeus, ou seja, o atleta fica um pouco disperso. Os únicos campeonatos mais extraordinários vai estar nessa possibilidade de ser cancelado. Então, é realmente preocupante, né? Tens aqui o speaker, a coluna que nós oferecemos ao nosso convidado sempre. Quero que ponhas música. A música do Brasil é sempre muito falada como motivação para os atletas. Do basquete, do futsal, sempre que se fala balneário, música brasileira. Olha, por acaso, eu também sou uma pessoa que gosto bastante de ouvir música, mas o meu hobby mesmo é ler. Gosto de estar no meu cantinho, sossegada, mas no meu treino... neste momento eu estou lendo o livro Conhecendo a Nós Mesmos, do professor Clóvis. É um escritor brasileiro. Eu não consigo treinar sem música? Sem música. O meu treinador... É muito engraçado que eu tenho uma relação com o meu treinador. Quando eu vou para lançar, eu olho para ele assim, então, a caixinha de música. Então ele já sabe a playlist, qual é a minha playlist favorita, que eu gosto muito dos anos 80. E não tenho preconceito nenhum com as músicas brasileiras, mas não me agrada muito. Não. Eu gosto daquelas mais explosivas, aquelas de rock, assim. É aí que se passa de 17,39 para 18,50, não é? Posso dizer que é um fator, sim, que influencia. Vamos a isso. Na minha preparação. Eliana Bandeira, convidada de uma alta fidelidade, a caminho de Tóquio, estamos todos a torcer por ela. Muito obrigada. Lançamento do peso, a nossa convidada esta semana no nosso programa.